Como o Buzz Monitor entrou numa parceria com o Instituto Tamanduá sobre as queimadas do Pantanal, a gente resolveu fazer uma entrevista com você. Tá. Bom, a gente sabe que você é empreendedor, fundador da Life. Queria que você contasse um pouco sobre sua vida profissional, bem por cima, assim, só para a gente saber um pouco da sua carreira. Tá, nossa, é uma longa história, vou tentar resumir. Bem, eu fiz graduação em jornalismo, né? Eu sou de Recife, fiz graduação em jornalismo lá na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, em 1990, e terminei em 94. Aí, em 95, eu já comecei a trabalhar com internet, porque lá na universidade a gente tinha já acesso àquela internet acadêmica, né, que veio antes da internet comercial. E aí eu comecei a trabalhar, quando eu terminei, com a internet. Em 95, a gente lançou uma revista na internet, chamada Revista Mundi, em parceria lá com o Centro de Informática da UFPE. E aí, desde então, eu comecei a trabalhar com internet, com várias empresas, etc. E em 96 começou o UOL, né, Universo Online, que foi o primeiro portal comercial brasileiro da internet, né? E vocês estão ouvindo? Sim, sim. Pronto. E aí, no Universo Online, o primeiro jornal que foi para a internet foi a Folha de São Paulo, e em seguida, o segundo foi o Jornal do Comércio lá do Recife, que foi já a minha empresa que colocou, né, o Jornal do Comércio na internet. Então, a gente ajudou lá a criar um software que fazia com que os jornalistas transformassem todos os textos que eles faziam diariamente em uma linguagem chamada HTML, que era a linguagem até hoje que é usada para publicar conteúdos na internet, só que naquela época era muito ainda complicado, né? Não é hoje que você aperta um botão e já é publicado. Então a gente teve que montar uma equipe, e aí os textos eram publicados durante a madrugada para que os leitores conseguissem ler no dia seguinte. Então, em 1997, o Jornal do Comércio do Recife foi para o Universo Online, e aí eu já, como eu tinha ajudado o Universo, o Jornal do Comércio, né, eu comecei já a montar uma empresa de internet com um sócio, e essa empresa, ela fazia justamente esse trabalho de desenvolver websites, publicar websites, ajudar marcas a se relacionar com os consumidores através de newsletters, etc, etc. Nessa época também, eu acabei ainda criando um software educacional chamado Criando Homepages, que é um software para desenvolvimento de websites, que nessa época ele era vendido em CD-ROM, acho que vocês nem conheceram que é um CD-ROM, mas era um Não. disco, né? Era um CD que você comprava, aí você colocava no computador e você ia aprender alguma coisa, né? Porque a conexão ainda era muito lenta, você tinha que ligar na internet através da linha telefônica da sua casa, e aí os pais reclamavam porque o telefone ficava ocupado o dia inteiro, entendeu? Porque estava conectado à internet. Nossa, era um inferno. Só uma pessoa realmente corajosa se conectava à internet. E aí a gente criou esse CD-ROM, conseguiu distribuir ele no Brasil inteiro, etc. E aí o CD-ROM, na verdade, ele tinha uma newsletter que as pessoas assinavam e que a gente mantinha contato com todo mundo que comprou o CD-ROM pela internet. Então, o nome dessa newsletter se chamava eLife. Então, eLife, porque tem a ver com vida digital, né? Como o e-mail, né? Naquela época era bem comum esses termos, então a gente acabou lançando essa newsletter, muita gente assinou. Depois dessa newsletter por e-mail virou um livro que vocês podem achar na internet pesquisando, chamado eLife, que é um resumo de um monte de coisa da newsletter. E aí, a partir daí, a gente foi fazendo outras coisas. Eu mudei para São Paulo em 2001, né, porque até então eu morava em Recife. E aí eu resolvi, em 2004,
2004, 2005, montar uma empresa que eu usei o nome Life, focada no monitoramento de redes sociais, né? Lembrando que mais ou menos em 2004 começou a surgir o Orkut, então a coisa já estava ganhando corpo de redes sociais. Então, desde então, eu trabalho na iLife, e a iLife foi evoluindo, não só para monitorar redes sociais, mas para fazer outros serviços relacionados também, inteligência de dados. Hoje a gente vende plataforma, né, que é o Buzz Monitor, que a Camille cuida aí do conteúdo. A gente vende outras plataformas, a gente vende serviços de atendimento ao consumidor, então todo atendimento da Natura, Coca-Cola, McDonald's, algumas marcas como Souvenir, a gente é que faz nas redes sociais, então acabou que esse trabalho cresceu bastante. Então, resumindo bem rápido, assim, é isso. Então, como tem essa parceria da Buzz Monitor com o Instituto Tamanduá, a gente queria entender como surgiu essa ideia de fazer essa parceria. Na verdade, Camila, a ideia surgiu de mim mesmo. Assim, eu acho que, primeiro, assim, as queimadas na Amazônia, no Pantanal, etc., são um tema muito grave da sociedade e muito sério, e que a gente sabe que está muito relacionado à exploração da terra pela iniciativa privada, né, por exploração da agricultura em massa, mecanizada e etc. E eu acho que a empresa, mesmo sendo uma empresa privada e que não está diretamente nesse setor, eu acho que todo mundo tem que ter um pouco de responsabilidade social, né? O Buzz Monitor, o símbolo do Buzz Monitor, que é a nossa plataforma de gestão de social media e atendimento, é um tamanduá, que é um animal que hoje é uma das espécies aí que estão sendo ameaçadas, né? Por conta das queimadas. Então, não só a flora, mas a fauna, os animais estão morrendo, a gente corre de algumas espécies entrarem em extinção, e etc. Então, assim, eu acho que todos nós, principalmente quem está numa posição que pode fazer alguma diferença, tipo as empresas, os empresários, tem que dar um pouco da sua contribuição, menor que seja, entendeu? Então, eu acho que a questão aí foi, a gente quis, primeiro, fazer uma doação para eles, para ajudá-los, porque é um conjunto de pesquisadores do Instituto Tamanduá, eles não são uma empresa com pessoas, com recursos ilimitados, não. Eles são um conjunto de pesquisadores, de voluntários que dedicam seu tempo para ajudar a salvar os animais. Então, como o nosso símbolo, né, é um tamanduá, e a gente escolheu o tamanduá porque o tamanduá lembra muito essa coisa de ele come lá as formiguinhas, né, insetos, etc. E tem uma metáfora aí que relaciona isso ao buzz, né, como se fosse um animal que está ali catando buzz, coletando informação. Então a gente, primeiro, simpatizou com a causa por conta dessa a semelhança, né, Instituto Tamanduá e o Tamanduá do Buzz Monitor, e depois porque a gente acha que é importante a gente se engajar em causas que deem algum retorno para a sociedade, entendeu? Sim. Então, assim, se você for olhar a história da iLife e a própria Buzz Monitor, a gente sempre tenta se engajar nessas causas de alguma maneira que faça pelo menos um pequeno barulho, uma pequena diferença, né, no que a sociedade, né, vê e avalia e etc. Então, por exemplo, nesse caso foi por conta dessa semelhança e por conta que a causa nos sensibilizou. Foram os dois motivos. Então, a gente pegou, fez uma doação e a gente está fazendo uma pequena campanha em redes sociais, uma campanha paga, pedindo doações para o Instituto Tamanduá. E, além disso, a gente refez a nossa edição do nosso pelúcia, da nossa Tamanduá de pelúcia, homenageando o Instituto, com o logo do Instituto, etc., etc., justamente para que as pessoas que recebam aquilo ali se mobilizem também para doar
né, para o Instituto Tamanduá, que vive dessas doações. E assim, esse ano, por exemplo, a gente também fez uma pesquisa sobre a diversidade. Então, a gente monitorou milhares de posts de marcas que são os maiores anunciantes brasileiros para verificar se essas marcas estavam sendo diversas na sua comunicação, ou seja, estavam incluindo negros, mulheres, comunidade GLBTQ+, etc, etc. Então, assim, já é normal, já faz parte do nosso DNA da iLife, a gente sempre investir em ações de comunicação que possam, de alguma maneira, contribuir para a sociedade nesse aspecto, né? Porque eu acho que, por ser uma empresa privada e por visar o lucro, né? Afinal, a gente está no capitalismo, de qualquer forma, a gente tem que dar alguma coisa em troca, a gente não pode ficar só ali esperando, né? Sabe, que a coisa se desenrole sozinha. Pelo menos se alguém se mobilizou, mesmo que não tenha doado e etc., já fez alguma diferença. Entendi. Sim. Bom, então, como a gente está nesse mundo totalmente online, né? A maior parte das divulgações foram pelas redes sociais. E você acha que essa divulgação pelas redes sociais tem um retorno bom? Você acha que ela é bem importante, assim, principalmente para uma causa dessa que envolve mais pessoas? Tá fazendo diferença? Eu não cheguei ainda com o Instituto as doações que foram feitas para eles, né? Então, isso é uma coisa até que a gente vai checar e etc. Mas, assim, eu acho que as redes sociais hoje, uma característica dessa comunicação, que é uma comunicação muito difusa, né? Ou seja, você tem vários meios comunicando, várias marcas, várias pessoas comunicando para muita gente. É diferente do modelo anterior de você ter poucos veículos comunicando para muita gente, né? Você tem muita gente comunicando para muita gente. Então, acontece de você ter aí um pouco de perda na comunicação. Talvez a sua comunicação não atinja todo mundo ou não gere efeitos esperados tão rapidamente. O que a gente fez para ajudar nesse aspecto foi a gente estar impulsionando. Então, a gente está colocando mídia paga no Facebook, Instagram, em cima dessa campanha pedindo doações para o Instituto Tamanduá, entendeu? E é engraçado, porque quando você começa a impulsionar, você nota que gera muito alcance, começa a aparecer já os protestos, né? Tipo, a gente teve, até a Camila fez isso, a gente teve que responder, gente questionando o que ia ser feito com esse dinheiro, gente... Nossa, de tudo, sabe? As pessoas falando de tudo, mas, gente, acho que o importante é fazer o papel social, né, como empresa, gente, se você mover 1%, 0,5%, 0,1% das pessoas, está ótimo, sabe? O importante é que você faça. Eles ficaram muito felizes pela nossa doação, né? Não foi uma doação imensa, a gente doou R$ 10.000 para o Instituto Tamanduá, mas é uma doação, qualquer doação é válida. Lógico. E eu acho que, de alguma maneira, se eles usarem esse dinheiro para salvar, sei lá, alguns dos animais lá ameaçados, já fez a diferença, entendeu? Sim. Você anteriormente citou que o mascote da Buzz Monitor é um tamanduá. Por que vocês escolheram especialmente o tamanduá para ser o mascote da empresa? Na verdade, por conta da semelhança do tamanduá com... É uma semelhança meio metafórica, assim, mas o tamanduá é um bichinho que se alimenta de formigas, de insetos, ele tem aquela tromba, né, que ele se alimenta, etc. E a gente, o Buzz Monitor no começo era uma ferramenta, começou com uma ferramenta de listening, de monitoramento de redes sociais. Então a gente coletava posts, etc. Então essa coleta de posts, a gente fez essa metáfora com o tamanduá. E além disso, o tamanduá, apesar de estar em outros países também, ele é um bicho muito comum aqui no Brasil. Então a gente também quis criar essa identificação brasileira, a gente achou simpático, né?
e criar essa identificação. E assim, a gente tem usado desde então ele por conta dessa semelhança, né, com a coleta ali, como se fossem formigas, né, o buzz, como se fosse formiga, e essa questão de ser um animal brasileiro também. Beleza. Bom, eu acho que de maciço, assim, era isso que a gente tinha para te perguntar. Se você tiver mais alguma coisa para incluir, mas era mais para saber sobre essa parceria mesmo, sobre a importância dela. Mesmo. Porque é uma causa que a gente vê que o Pantanal fez aniversário agora e já tava super queimado e isso já vem de esse tempos. ano é uma das piores queimadas até agora. O maior foco de queimadas foi esse ano mesmo. O ano nem acabou. Eu acho que hoje a gente tem, principalmente em São Paulo, né, que é um grande centro de negócios do Brasil, né, várias marcas antigas, né, e consolidadas e várias marcas novas, como Nubank, por exemplo, várias startups e tudo mais. E eu acho que essas marcas elas não podem se ausentar de terem um papel social também na sociedade da qual elas fazem parte, entendeu? Então, assim, gente, estou numa sociedade, estou no Brasil, vivo aí dos brasileiros, né? Ou seja, dependo dos brasileiros. Então, assim, eu acho que qualquer empresa que hoje esteja no Brasil, ou seja brasileira, e que trabalhe e viva daqui, eu acho que precisa também olhar para todos os problemas, né, as questões aí que a sociedade brasileira apresenta, não só das coisas positivas, entendeu? Então, a questão da igualdade, não só racial, né, nas empresas, na sociedade, mas a questão também dos salários, as questões ambientais. Então, eu acho que se você está aqui no Brasil, eu acho que você não pode se omitir dessas questões. Você pode até não atuar, sei lá, fortemente, mas assim, eu acho que você em algum momento vai ser cobrado pela sociedade sobre esses temas, né? Então, a questão do meio ambiente do Pantanal, apesar de não ter nada a ver com uma empresa de tecnologia, né, com o Buzz Monitor, mas tem a ver, porque a gente está aí usando o tamanduá como nosso símbolo, né? Sim. E a gente é uma empresa brasileira, então eu acho que ficaria muito esquisito se a gente, ao contrário, não fizesse nada. Né? Sim, como se estivesse relevando o tema, né? Exato. Então, como se não fosse importante. Eu acho que todo mundo tem que fazer um pouco que seja, mas tem que, sabe, é feita a questão mesmo racial, né? Eu acho um super problema. Eu assim, me preocupo muito com atrair essa questão de mais diversidade para a iLife, né? Mais ainda a diversidade negros, principalmente pardos, que eu acho que é um problema ainda maior do que as outras diversidades. As outras diversidades, mulheres, população LGBTQI+, a gente até consegue. Mas a questão da cor ainda, ela é um problema tão sério que ela chega a impedir que as pessoas até participem dos processos seletivos. Né? Sim. Porque a pessoa não conseguiu terminar nem o ensino médio, não conseguiu ingressar na universidade. Então, como é que a empresa vai fazer para trazer essas pessoas, né, para o seu time, para ajudá-las, né? Então, esse é um problema que, por exemplo, eu vejo que no caso específico da iLife do Buzz Monitor ainda não está bem resolvido, né? A gente até tem uma inclusão boa e tudo mais, mas assim, é muito difícil você fazer uma inclusão quando a desigualdade está na base, você já nasce desigual, sabe? Uhum. Então, mas assim, por outro lado, você não pode se omitir, você tem que fazer o possível para trazer essas pessoas
e dar uma oportunidade para essas pessoas e mostrar que elas realmente são iguais, até muitas vezes melhores, e que só falta uma chance para elas, sabe? Então, esse é um problema que me preocupa muito, que eu acho que a gente precisa pensar mais e conversar mais para ver maneiras de fazer essas inclusões, né? É diferente da questão do meio ambiente, que é uma questão política hoje no Brasil, mas é uma questão que você consegue sensibilizar as pessoas através de campanhas, fazer doações, etc. E talvez seja mais fácil de resolver do que a questão mesmo da diversidade. Sim. Sim.